Olá. Olá, boa noite. Oi, Vera, Gilvan, tudo bom? Tudo bom, Leandro? Nosso convidado já chegou aqui. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai ter uma live super bacana que eu tava super ansiosa aqui para fazer sobre ansiedade. A gente vai falar com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista e que escreveu esse livro aqui, O Cérebro Ansioso, que eu mostrei para vocês, que é um livro que eu adorei. O Leandro já escreveu 3 livros e está aí na preparação do lançamento do 3º livro dele, do 4º livro dele. E ele arranjou um tempinho aí na agenda apertada dele para falar com a gente aqui hoje sobre ansiedade. Então vou liberar aqui o Leandro, vai ser uma honra. Tá entrando. E vão mandando as perguntas de vocês aí sobre ansiedade, tá bom? Pra gente tirar aqui com o nosso convidado. Olá! Tudo bom, Ana? Tudo bom, Leandro? Como é que você tá? Grande prazer falar com você, tô muito feliz agora mesmo. Não, o prazer é todo meu, é uma honra. Realmente, minha agenda ela é muito corrida, eu tenho que lavar a louça, encerar o chão, cuidar das crianças, mas eu abri esse espaço nobre para dividir com você, uma colega de profissão, a leitora mais qualificada que eu tive aí para o Cérebro Ansioso. É uma honra falar com você aqui. Imagina, ele está falando isso, pessoal, porque ele me mandou os 3 livros dele e eu li em um fim de semana o Cérebro Ansioso. Já estou no segundo, já estou aqui no Depressão Não é Fraqueza, que eu estou adorando. Depois eu te conto. Pessoal, então é uma honra estar aqui com o Leandro Teles, né? Muita gente já conhece o Leandro. Quem ainda não conhece, então o Leandro é um neurologista, muito querido, muito competente. Além de neurologista, ele é escritor. E o Leandro tem aí uma linguagem extremamente bacana, fácil, acessível. Eu gostei muito, Leandro, do livro que eu já li, né? Que é o Cérebro Ansioso, e é por isso mais que eu te convidei para a gente falar dele. Eu gostei muito da linguagem, da forma como você escreve. Parece que você está falando assim, muito de perto com a gente, né? E eu gostei muito dos exemplos que você citou, dos pacientes que você cuidou, mas de uma forma tão sutil, sabe? Então, puxa, meus parabéns, viu? Bom, obrigado. A ideia foi justamente essa, né? Eu sou médico antes de escrever qualquer coisa, e a ideia foi criar uma conexão, como a gente faz no consultório. Você também é uma médica de consultório, né? Nesse momento, deve já ter passeado por saúde pública, por hospital escola, por uma série de outras vertentes. E no consultório a gente tem que ter essa comunicação direta, reta, tem que se fazer entender. O médico, no fundo, ele tem que ser um comunicador, ele é um educador em saúde. E a ideia foi, olha, vamos fazer o livro? Vamos, mas a linguagem vai ter que ser uma linguagem de sala, de sala de estar. A gente vai puxar uma cadeira e eu vou ter liberdade para falar. E aí a editora Laúde me deu essa condição de poder escrever e publicar do jeito que eu falo, do jeito que eu penso. Porque só assim eu acho que vale a pena e só assim que a gente conecta. Os temas que a gente versa são temas complicados, neurologia é complicado. E a gente torna mais complicado ainda, com academicismo, com excesso de termos técnicos. Eu acho que o seu trabalho ele é muito bacana por conta disso, por quebrar também esse estereótipo, né, do neurologista inalcançável, dos termos, das classificações, da seriedade. Eu acho que a gente tem que mostrar esse lado humano, lado divertido. E eu acho que o exemplo ele acaba ajudando, né? Quando você conta um caso, você capilariza, a pessoa percebe que outras pessoas também sentiram o que ela sentiu, e no livro eu fico jogando, né? Olha sobre a visão do paciente, olha a nossa visão, porque a gente também tem dúvidas, a gente também está aprendendo, e neuropsiquiatria é um ramo muito complicadinho, e a gente mesmo tem dificuldade de falar sobre isso. Então o livro foi para tentar ter essa comunicação e falar com o leigo. Às vezes aparece uma neurologista com paciência para ler, então eu gostei bastante desse feedback. Imagina, gente, o Leandro ele está sendo assim super humilde, né? Está se fazendo de modesto, mas ele já teve leitores aí muito capacitados, muito diferenciados. O Leandro tem fãs assim, doutora Ana Beatriz, psiquiatra, eu sei que leu o seu livro, Carioca, maravilhosa, Isabela Camargo, jornalista, entre tantas outras, Cláudia Tenório, apresentadora de TV, são super fãs do Leandro. Leandro, eu queria começar
Tem uma coisa, uma partezinha do teu livro que me chamou muito a atenção já desde o início, onde você fala da ansiedade do bem versus a ansiedade do mal, né? Explica um pouquinho pra gente o que significa. E aí, pessoal, para quem está entrando, tem um monte de gente entrando, já escreveram aqui, quero comprar o livro. Depois, no final, a gente vai falar, o livro está à venda na internet, os livros do Leandro. Explica um pouquinho pra gente, o pessoal vai mandando as perguntas também. Ansiedade do bem versus ansiedade do mal. O livro foi desenhado numa espiral ascendente de complexidade. Então, antes da gente falar de sintomas, de síndromes, era importante entender a função para entender a disfunção. E as pessoas confundem ansiedade com transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma função cerebral, é um pacote, uma reação que você tem diante do novo, do risco, do inédito, do que vale alguma coisa. O cérebro lança a mão desse mecanismo de enfrentamento, que a gente chama de luta ou fuga, onde você chama o sistema simpático, libera mais adrenalina, você se prepara para uma situação um pouco mais estressante. Então você vai antever o estresse. E isso é muito importante. Eu até brinco que a ansiedade é um presente da evolução. Ela não é um malefício. O ser humano evoluiu e sobreviveu por conta da sua capacidade de se antever o problema e reagir com velocidade. Não dá para raciocinar, para ponderar. Você precisa chamar o músculo, o coração, a frequência cardíaca, abrir a pupila e ir para a luta ou para a fuga. Então esse pacote, quando ele é reacional, ele é bom, ele é a ansiedade do bem. Se eu tenho ansiedade antes de um assalto ou antes de um concurso público, isso vai levar ao aumento do meu foco da concentração, vai levar a que eu me afaste dos pensamentos concorrentes, com que eu dê um pouquinho mais de adrenalina e de energia. Então isso é muito comum em esportistas, em artistas, em pessoas que estão diante de entrevistas ou concursos públicos. A ansiedade, ela faz parte do tempero da humanidade. Eu até brinco que é a parcela emocional paga antecipada. Se você não tivesse ansiedade para uma viagem, para uma festa, você só seria feliz talvez no ato, no momento, né? Mas você não conseguiria se divertir pela antecipação disso. Agora, tem limite. O problema não é qualitativo, é quantitativo. Se esta ansiedade acontece do nada, ou diante de inimigos irreais, se ela perdura por tempo demasiado, ou se ela leva a perda de qualidade de vida, aí não é ansiedade do bem, aí é transtorno de ansiedade. Aquela pessoa que está sempre pilhada, sempre preocupada, que tem o efeito lupa, onde você maximiza o estressor, sofre antecipadamente, dispara adrenalina e cortisol sem razão aparente. Então, o limite da normalidade ele é subjetivo, mas ele existe. A partir do momento que você não tem uma ferramenta, que você tem uma âncora, alguma coisa que te cobra em saúde, em qualidade de vida, em ritmo de sono vigília, se algo te consome, aí você tem um problema e um problema comum. A gente tem 10% da população adulta no Brasil sofrendo de transtorno de ansiedade, um diagnóstico que não é fácil, porque ele muitas vezes vem disfarçado de outras doenças físicas, neurológicas, cognitivas. Existe muito preconceito por parte da equipe médica, dos pacientes, dos acompanhantes. Então a gente tem que vencer essas barreiras, não para desaparecer com a ansiedade, mas trazer a ansiedade para o seu nível saudável, para o seu nível reativo e sempre contextual. Sim, e eu também gosto, Leandro, no teu livro, de quando você fala, né, que a ansiedade, ela tem aí ela é uma doença multifatorial, né? Então a gente tem fatores biológicos, né? Versus fatores externos, né? Então a gente tem fatores genéticos, aqueles que somos predispostos, e aí tem aí estudos com gêmeos, né? Você até no teu livro fala bastante disso, mas também a gente tem aqueles fatores externos, tanto aqueles fatores do meio ambiente, do lugar que a gente vive, do trabalho, da casa e tal, quanto de comportamentos que a gente vai se permitindo ao longo da vida, como às vezes a nossa indisciplina, né? Com o nosso sono, com não fazer uma atividade física. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que é uma coisa muito abrangente, né? Mas que você falasse um pouquinho, assim, o que causa ansiedade, né? Por que eu, Ana Paula, eu tenho, sim, quem me acompanha sabe que às vezes eu falo aqui, eu tenho um transtorno, já tive um transtorno de pânico, onde eu fiz um tratamento super bacana e hoje eu tô super bem. E até acho que foi isso que me fez mergulhar muito para esse mundo da saúde mental. E acho que até por isso que eu gostei demais
demais o seu livro aqui, porque muitas vezes eu me achei aqui, e não só como neurologista, mas como paciente também, achei super, me identifiquei demais. Mas, Leandro, fala um pouquinho pra gente, assim, o que causa, o que leva eu, Ana Paula, a ter um transtorno de ansiedade e talvez o Leandro não ter, enfim. Fala um pouquinho disso pra gente. Você colocou muito bem essa causa multifacetada, é um quebra-cabeça. Doença complexa tem causas geralmente bastante complexas. As pessoas herdam uma tendência genética, essa tendência pode acontecer para várias coisas, para pressão alta, para diabetes, para ansiedade, para depressão. Então você carrega já uma tendência. Você tem a construção de uma personalidade, que por vezes é uma personalidade mais ansiosa, mais preocupada, ou com um pouquinho mais de perfeccionismo, ou com uma necessidade de um controle maior de variáveis. E essa personalidade pode ser fruto da sua criação, das suas experiências de vida, dos traumas e perdas que você passou, das formas que você foi vendo exemplos na sua rotina. E, sem dúvida, existe um grau de responsabilidade para os seus hábitos. E isso eu chamo o leitor para puxar a orelha mesmo, porque a gente às vezes olha como se a gente fosse separado da patologia, mas a gente tem culpa no cartório quando faz as nossas escolhas, quando a gente abdica do lazer, da meditação, do silêncio, da paz, do autoconhecimento, quando a gente vai comprando brigas e vai levando o cérebro a um estresse demasiado, contínuo, insolúvel, você vai colocando o seu cérebro numa sinuca, onde ele vai ter que liberar adrenalina, cortisol, e cada vez mais ele vai ter medo, e cada vez mais ele vai ficar com uma expectativa. A gente ensina muito nossos filhos, nossos amigos, a nós mesmos a ligar o cérebro, né? A render. E a gente não ensina a desligar, né? A gente quase desliga por exaustão. A gente não vai a caminho com qualidade para o sono, com qualidade à paz. A gente não fala muito de sustentabilidade mental. Então, quando a gente fala em ansiedade, existe sim o risco genético. Esse risco genético ele é comprovado. Quem tem familiar tem um risco maior, quanto mais familiares, maior o risco, quanto mais próximos esses familiares, maior o risco. Se eu pegar gêmeos idênticos e não idênticos, os idênticos terão um risco maior de os dois terem ansiedade, menor do que os não idênticos, que são fraternos, ou seja, o código genético pesa, mas não dá para nascer de novo. Essa é uma variável não modificável. Eu não vou ali, nasço de novo e volto. Então, se eu tenho predisposição, eu tenho que conhecer o meu calcanhar de Aquiles, aonde meu calo aperta e aonde o meu adoecimento pega. Para isso, eu vou ter que cuidar muito das minhas vivências, das memórias. Ah, Leandro, mas como eu vou mudar uma vivência que já passou? Você não muda, mas você pode mudar a relação com essa memória. Você pode revisitá-la, ressignificá-la, olhar com outro ponto de vista. O cérebro ele pode ser treinado ao estresse e pode ser treinado anti-estresse. Custa caro, custa tempo, custa abdicações. O mundo não te ajuda, porque o mundo valoriza o ansioso, ele joga estresse mesmo, e você pode pagar esta conta sozinho. Você pode render na ansiedade do dia a dia e pagar depois na solidão, na introspecção de uma doença que é bastante incapacitante. TAG, pânico, como você bem citou, fobias, toque, compulsões, são doenças que, quando fora de proporção, entram num ciclo vicioso e podem consumir uma pessoa, uma família, uma empresa, e pode realmente ser algo de muito difícil manejo. Exatamente. E assim, eu sou apesar de ser médica neurologista, eu sou uma paciente bem obediente, assim, sabe? Eu tenho meu médico, eu tenho meus anos aí de psicoterapia, né? E eu mesma me puxo a orelha, porque agora eu já aprendi muitas técnicas. Mas eu costumo falar, Leandro, muito para o pessoal, inclusive ontem fiz um post aqui, sobre a importância da psicoterapia, né? Que na minha vida teve um papel assim incrível, fundamental. Fiz muitos anos. Vira e mexe ainda faço, vou e volto, de repente, dependendo da demanda que eu tenho na vida. E eu queria, assim, que você falasse um pouquinho justamente disso, assim, quer dizer, eu tenho então um fator genético, eu tenho experiências da minha vida, enfim, da minha infância, coisas que eu não tenho como passar, memória, coisas que são imutáveis, mas eu posso então ressignificar através de resiliência e fazer novas conexões, né, Leandro, através aí da plasticidade neural, né, e fortalecer algumas vias e enfraquecer outras, né? Então, é mais ou menos isso que o nosso cérebro faz com a psicoterapia?
É isso mesmo. A gente tem sensores vários, tem sensores de prazer, que estão alterados na depressão, tem sensores de urgência e de medo. Então, esse set point, este nível a partir do qual você vai liberar o pacote de ansiedade, ele é mutável, ele é alterável. Então, você tem o código genético, você tem as memórias, mas você pode mudar isso com treinamento, reforçando mais o controle racional do lobo frontal, tentando você ver a imagem real do problema, a dimensão exata. Você consegue ancorar o seu cérebro mais no presente, avisando a ele, olha, a gente está aqui, esteja onde o seu pé está, né? Então a cabeça já tem a vontade de voar, de antecipar. Você pode ensinar o seu cérebro a pensar no que é provável, não no que é possível. Você pode treinar ele a olhar com mais otimismo e fugir do pensamento catastrofista. Você pode ensinar ele a enfrentar o medo, mas não com esquiva. Talvez do menor medo para o maior medo, que seria a base da terapia cognitivo-comportamental. Você pode ensinar o seu cérebro a reconhecer quando você está ansioso, porque os ansiosos também não reconhecem. Eles levam um pouquinho a mais, e aí acabam perdendo, às vezes, o limite, porque eles acham que tem um poder que, às vezes, não tem sobre este mecanismo. A ansiedade mostra como esse nosso cérebro límbico, mais instintivo, mais reativo, como ele é forte. Ele tem muita ferramenta de intervenção. Todo o sistema simpático está na mão dele, toda a liberação de hormônios de estresse está na mão deles. Então, quando ele desarranja, surge um caminhão de sintomas psíquicos e físicos. E aí o paciente ele perde poder sobre o controle. E ele passa a ter medo de medo de perder o controle, medo de perder o senso de urgência ou não urgência, medo de perder o hábito de sono e vigília. Então ele fica ressabiado, ele fica cabreiro. A psicoterapia ajuda muito, em qualquer nível. No nível preventivo, no nível leve, no nível grave. A terapia ela é muito importante para lidar com aquilo que já aconteceu, mas também para mudar o presente e principalmente o futuro. E a relação com esse futuro. E são técnicas práticas que a pessoa pode fazer. Coisas que ela não pode deixar de fazer, não pode deixar de abrir mão, e coisas que ela precisa fazer e mudar. Então, hábitos, eles têm um peso muito importante em saúde mental. Ainda mais em doenças crônicas e doenças que pioram e melhoram, né? Você tem impacto hormonal, depende da idade, depende, obviamente, de estressores que às vezes não são modificáveis, mas cabe a gente, como paciente, modificar os fatores que estão, as alças que têm intervenção. Nos casos moderado a graves, você vai precisar também de ajuste bioquímico. Então, o medicamento ele também vai ser usado nos casos mais intensos, nas crises de agudização. Existe uma gama ampla de medicamentos reativos à ansiedade e preventivos à ansiedade. E pessoas com fator biológico muito forte podem demandar tratamento por várias vezes ou até a longo prazo. Mas o fato de usar o remédio não te lava as mãos, não te tira a responsabilidade de cuidar dos ritmos, do estresse, do grau de influência que você tem, porque a gente acha que a gente controla o nosso pensamento, mas a gente é fruto também de muito pop-up, muito pensamento em nós plantados ou alimentados sem a nossa consciência tomar sentido. Então você fortalecer as redes conscientes, propositais, frontais, tentar controlar esse inimigo límbico instintivo, isso faz parte da caminhada de qualquer ansioso. Exatamente. De repente, a gente consegue fortalecer aí, né, através do nosso córtex frontal, segurar um pouquinho aí os impulsos da nossa amígdala, né, segurar um pouquinho todos aqueles processos que nos levam aí a essas sensações desagradáveis. E aí você tocou num ponto muito importante, Leandro, que é a questão dos nossos hábitos de vida, né? E o hábito de vida é uma coisa que nessa vida moderna, né? E a pandemia acho que trouxe isso mais à tona, né? O quanto a gente está sempre acelerado, sempre a dificuldade que a gente tem de parar, né? Porque quer dizer, a gente foi obrigado a parar, né? Com a questão da pandemia, alguém veio lá de fora, né? Uma força aí do universo e pôs a mão em cima e falou: calma, cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço, e a gente vai ter que reaprender, né? Isso gerou uma série de reflexões aí, né? Que eu acho muito interessante esse momento que a gente está vivendo. Claro que muito triste, muito perigoso, em termos de saúde pública, um caos, sem dúvida nenhuma, mas em termos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, extremamente interessante.
A gente tem feito escolhas na vida, né, Leandro? Acho que de quaisquer área aí de atuação, mas escolhas muito perigosas, né? Eu acho que os hábitos de vida que a gente tem levado, essa vida muito maluca, cheia de atribulações, você até coloca uma hora aí no teu livro, né, que você fala o excesso de coisas que a gente tem para fazer, a gente não sabe falar não, a gente não sabe simplificar, a gente vai sempre achando que dá para fazer mais, e a gente vai abdicando muitas vezes até das nossas horas de sono, né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente do poder, da importância que tem não só a psicoterapia, mas essa reorganização de estilo de vida mesmo, né? De talvez você levar uma vida mais simples como uma forma de prevenir um transtorno ansioso ou até de tratar se você já tem uma doença. Sem dúvida. Então, tudo que você colocou é verdade. A gente não pode achar que a ansiedade é fruto e culpa e problema de uma pessoa, porque a gente tem um adoecimento coletivo. Então, o nosso meio de vida, ele tem que estar influenciando, porque a gente tem milhões e milhões de pessoas e índices cada vez progressivos, depressão, ansiedade, esgotamento profissional, insônia. Então, a gente tem que olhar para o ritmo de vida. Hoje a gente tem realmente um excesso de trabalho, uma hiperconectividade, a gente está sempre no multitarefa, existe uma glorificação do estresse, a gente bate palma e aplaude para aqueles heróis do Instagram ou das redes sociais que são capazes de dar conta e trabalham 16 horas, estão belos e fortes, e são bons em tudo. Que não precisam dormir, né? Os que não precisam dormir. Que não dormem. Não sei quem dorme só 4 horas, como ele é trabalhador, cuidado. Então, na verdade, a gente está ensinando errado, inclusive as novas gerações. Então a gente ensina que Deus ajuda quem cedo madruga. Desde quando, né? Eu vejo muita gente padecendo por privação de sono, né? Ou que tempo é dinheiro, e às vezes a gente tem uma variável aí que é a saúde. Então tem que tomar cuidado. A gente tem que fazer uma reflexão sobre este hábito, controlar as tecnologias, controlar o multitarefa, colocar pausas no nosso dia, porque o nosso cérebro ele é um camaleão. Nosso cérebro, se você oferecer guerra, ele pinta o rosto e vai para a guerra. Só que essa guerra não acaba nunca, é a guerra dos 100 anos, né? A gente vive os 100 anos e os 100 anos está em guerra. Porque a gente sempre espera que, logo, logo eu ganho um dinheirinho e me acalmo. Esse dia não chega. Logo, logo eu resolvo tal problema e aí eu me acalmo. Não chega. Logo eu me aposento e aí eu sou feliz. Não. A felicidade, ela escapa da gente. E a gente vive nesse turbilhão e a gente nunca vai colher esse fruto. Então o melhor momento de mudança é agora. É hoje. Você tem que pontuar a sua essência, a pessoa que você quis se tornar. Você, para valorizar o seu sim e os seus projetos, tem que valorizar o seu não, tem que ter a capacidade de afastar aquilo que te consome, reavaliar de tempos em tempos todos os papéis sociais que venderam para você ou que você comprou. Você achou que ia ser uma minissérie e virou Grey's Anatomy com 14 temporadas. Então, cuidado, tem que rever. Você tem que voltar a ser protagonista, pelo menos, da sua própria história. Então, você tem que saber o que te acalma, o que te acelera. Você tem que ser o seu filtro, porque a TV não vai te filtrar, nem a internet, nem o trabalho. Se você não conhece o seu calcanhar de Aquiles, você não consegue dar o basta na hora certa. A gente aprendeu a descansar depois de cansado. E aí é o erro. Eu acho que o leite derramou e a gente já descansou depois. A gente tem que aprender a descansar preventivamente. Aprender qual é o meu limite, qual é o jeito que eu trabalho melhor, qual é o papel social. Para isso tem que aprender a priorizar, ter hierarquia, tem que aprender a descentralizar. Tem que jogar para outras pessoas. Não pode tudo passar por dentro de mim. Se tudo passa por dentro de mim, tudo vai roubar um pouquinho de energia. E hoje a gente sofre por fadigas modernas. A gente chega no fim do dia com dificuldade de escolha, com mau humor. Durante o dia a gente acorda animado, alegre. Eu até brinco que a gente acorda low carb, a gente acorda o pai do ano. Chega à noite, eu me jogo, peço uma pizza, jogo a criança no iPad e que se dane. Eu vou me estragando durante o dia. Adorei. Eu entrego um Leandro de má qualidade à noite, né? Aí eu durmo, me dou uma recuperadinha e volto. É lógico que uma hora isso vai adoecer. Pode adoecer fisicamente, pode adoecer psicologicamente. Ajustar o ritmo, ajustar as escolhas, não querer mais do que você dá conta. Então não pode comprar esse alto grau de expectativa. Expectativa alta
Eu até falo no meu novo livro sobre a perfeição. Nos vendem essa ideia de que tem que ser bom, tem que ser perfeito, tem que ser simétrico. E aí a gente evolui, ansioso, tenso. A festa não pode dar nada errado. E aí o que dá errado é o que é bom, né, depois. Mas essa viagem não pode sair nada errado. Eu tenho que ter o controle da variável. Aí vem o mundo e atropela todo o nosso planejamento e lá vem a gente sofrendo por antecipação. Porque o cérebro fala, opa, então eu tenho que me conectar com o futuro. E ele abre mão do presente, que é o único momento de intervenção. O presente é o que vai virar memória, que é o que vai justificar a minha vida. A vida é uma busca de memórias, o que vai dizer se o tempo passou mais rápido ou não é a quantidade de memórias. Hoje a gente faz muita coisa com pouca qualidade afetiva, com pouco envolvimento afetivo. Aí a gente faz muito, memoriza pouco, a vida voa, o ano voa, o mês voa, e a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Exato. Leandro, você sabe que você está cheio de fã aqui que está na nossa live. Queria agradecer muito a presença de todo mundo. Tá aqui, doutor Leandro, você é top demais, fala muito bem. É o pessoal da família, é o pessoal da família, puxa saco. Né? Deve ser, até parece. Você é modesto, você é excelente, maravilhoso. Ó, tá aqui, estão perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim, jamais que eu iria perder essa live. Imagina, 1 hora com o doutor Leandro Teles, eu não perderia jamais. E aí, uma outra coisa, né, Leandro? Nós, no consultório de neurologia, a gente tem muitas comorbidades, né? Interessante, né, Leandro? Como muitos pacientes vêm nos procurar por outra razão, e a gente, na investigação e tal, a gente acaba descobrindo um baita transtorno ansioso, né? Então, por exemplo, as dores de cabeça, né? As enxaquecas, migrâneas, né? Cefaleia tensional, as dores no corpo, fibromialgia, ou às vezes o paciente vem para o consultório só por insônia, né? Temos uma pergunta aqui, que uma querida aqui, a Evi Costa, já perguntou 3 vezes aqui, me responde, que ela quer falar de sono, de insônia e tal. Então é isso, né? Assim, muita gente buscando a neurologia, né, por outras razões, às vezes um tremor, às vezes uma sensação de inquietação, perda de memória, né, Leandro? Perda de memória é uma queixa super importante na neurologia, então o pessoal acha que está com demência, com Alzheimer e tal, procura o neurologista, e aí quando a gente vai investigar, né, a gente já está um pouquinho acostumado com isso, a gente descobre um transtorno de ansiedade, né? É isso mesmo. Na verdade, a ansiedade ela é um falsário da medicina, né? É muito comum a gente receber um paciente com uma queixa focada e o neurologista recebe muito esse tipo de paciente. Eu até senti um choque, porque a gente fez a mesma pós-graduação no HC, né? A gente fez a faculdade, a gente aprende sobre doenças neurológicas, aí você abre a porta do consultório, aí você fala, cadê as doenças neurológicas? As pessoas vêm com uma queixa neurológica, mas uma doença neuropsiquiátrica, depressão, ansiedade, aí você vai insônia, aí você vai esmiuçar, tem uma ansiedade atrás. Dor de cabeça, você vai esmiuçar, tem uma ansiedade atrás. Problema de sono, tremor, alteração de pele, alteração de cabelo, taquicardia, tontura, muito comum. A pessoa te procurar com vertigem, com tontura, e você examina, revira e percebe ali uma vertigem fóbica, um quadro de desorganização no sistema mesmo da ansiedade. Então, a ansiedade é muito comum como comorbidade ou até como morbidade única. E as pessoas têm dificuldade para reconhecer o sintoma psicológico. A pessoa acha que o estresse é normal, a pessoa acha que o medo às vezes é normal, e ela vai indo. Agora, quando começa a palpitar o coração, falta de ar, ou quando ela tem uma crise de pânico, aí ela para e fala, nossa, o meu corpo se desarranjou. Mas pode ser ainda um processo totalmente psicogênico. Muitos procuram cardiologista, gastroenterologistas, otorrinos, às vezes passam por uma série de investigações e no final a desautonomia, o descontrole do sistema autônomo, ele é decorrente do estresse, da ansiedade. Às vezes a resposta ao estresse agudo ou até as síndromes ansiosas, como o TAG, o pânico, o estresse pós-traumático e outras tantas que a gente conhece aí. Então é muito importante o médico, generalista, o geriatra, o ginecologista, todo mundo tem que estar antenado, porque a ansiedade passa na nossa frente e se a gente não tiver cuidado, a gente perde o diagnóstico. Então tem que perguntar, tem que fazer diagnóstico, tem que tratar.
Com isso, sem dúvida, as pessoas vão adoecer menos de outras coisas. E tratando a ansiedade, você diminui o risco de descontrole pressórico, arritmias, doenças cardiovasculares. A ansiedade mal gerenciada, ela cobra um preço muito alto a longo prazo. Você viver com medo, na ânsia, na tensão, o mundo já é estressante. Imagina você ter uma lupa de amplificação do estresse. O presente já é complicado. Imagina você sofrer por alternativas que talvez não aconteçam. Então, isso é uma carga muito pesada para o paciente. E muita gente não reconhece a ansiedade em si e nem no outro, por conta dessa valorização que a gente tem. A gente gosta de um cara meio entusiasmado, que erra pouco, a gente gosta de julgar e criticar, e sem querer a gente está plantando, adubando a terra da ansiedade. E quando a gente não aceitar o erro, a humanidade, a imperfeição, a gente não vai conseguir conviver com a nossa humanidade. A nossa humanidade precisa lidar com a falha, precisa lidar com a aceitação e a autoestima, e precisa conhecer o caminho de volta, preferencialmente evitar o caminho de ida também, no caso da ansiedade. Exato. E aí eu fico pensando, né, Leandro, te ouvindo falar, assim, tem uma coisa que me chama muito a atenção, como médica, como profissional de saúde, como neurologista e também como paciente que fui, enfim, porque o transtorno de ansiedade é um transtorno crônico, a gente sabe, né? Então, estou muito bem há muitos anos, mas eu estou sempre atenta, estou sempre, né? O pessoal que me acompanha nas redes sociais sabe que eu estou fazendo atividade física e faço terapia, né? Só quando a minha terapeuta se cansa de mim, ela me dá alta. Não é montagem? Não é montagem que você faz, aquelas atividades físicas? Pô, eu ia pedir o seu... Hoje eu fui correr. Aquilo é para humilhar, é para envergonhar o neurologista que não faz nada disso. Um baita frio. Hoje de manhã eu fui acordei para correr. Meu marido falou: você tá louco? Onde é que você vai com esse frio? Eu falei: eu vou correr. Preciso correr, tô mais ansiosa, preciso correr. Mas você sabe que, assim, preciso estar sempre atenta. Então, estou sempre tentando me acalmar, tentando meditar, porque eu sei que eu preciso mais do que outras pessoas, porque naturalmente eu sou muito agitada, né? E minha correria, enfim, da vida. Então, eu preciso ter esses momentos enfim, para conseguir compensar e colocar tudo na minha balança, né? Então, eu fico pensando, né, Leandro, como é difícil as pessoas aceitarem que tem um transtorno mental e que esse transtorno mental ele é crônico, né? Eu falei um pouco isso na live que eu fiz com a Isabela Camargo, que eu sei que você também fez. Aliás, ela te adora também. Colocou num comentário na minha live que na nossa arte ela colocou um comentário que hoje a nossa live ia ser uma live de peso, de nós dois juntos. Ela é da querida, uma fofa, inclusive está lançando um livro agora, dá um tempo, né? Um livro que demorou ali 3, 4 anos, e ela conseguiu dar vazão a esta obra. Ela é uma pessoa muito, muito querida, muito compenetrada, teve no meu lançamento do Depressão Não é Fraqueza, e esse livro eu estou curioso para recebê-lo e já ler. Dá um tempo, um livro da Isabela Camargo, jornalista, mas que versa bastante sobre esgotamento e sobre gerenciamento de estresse. Né? A Isabela está com o lançamento dela, o livro dela já está em pré-venda, e eu estou também super curiosa, já encomendei o meu, estou esperando chegar. E aí, Leandro, a gente falou um pouco disso, né, na live que eu fiz com ela, e assim, como é difícil as pessoas aceitarem o transtorno mental como uma doença crônica, que não é coisa de maluco, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, né? Então, assim, não é doença de rico mimado, não é doença de quem não estudou, não é doença... Não, gente, acomete as pessoas mais simples, até as mais estudadas, em qualquer classe social. Eu sou neurologista, estou aqui falando para vocês que, apesar de conhecer aí um pouquinho do cérebro, tenho transtorno de ansiedade, me trato. Enfim, como é difícil, né? Quando a gente fala para um paciente, né, Leandro? Olha, o seu transtorno é um transtorno de ansiedade. É muito difícil, né? A primeira pergunta que vem é assim, mas quando que eu vou poder parar? Se a gente dá um remédio, né? Porque muitas vezes na fase aguda a gente precisa começar uma medicação. A primeira pergunta é: quando que eu vou poder parar o remédio? Mas assim, eu vou poder viver normalmente com esse tratamento? Qual é o tempo do tratamento, né? Eu fico pensando assim, se você vai num endocrinologista e ele te diagnostica com diabetes,
você não faz esse tipo de pergunta, né? Qual é o tempo que eu vou ter que usar aí o meu remédio ou a minha insulina, né? Ou para pressão alta, você não faz esse tipo de pergunta. Por que é tão difícil, né, essa aceitação? Isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que é parte culpa também dos médicos, da educação médica. Existe um preconceito, né? A gente vê o cérebro de forma diferente do que a gente vê os outros órgãos. Os outros órgãos, quando tem uma insuficiência, a gente respeita. Se o asmático encurta a via aérea, a gente respeita, vai medicar, vai tratar. Ninguém fala, para de encher o saco, vai tomar um ar lá fora. Não, porque a gente sabe que tem problema anatômico. Mas para pessoa com depressão, a gente fala, você está deprimido, mas por quê? Sua vida é boa, ou vamos no shopping. Então a pessoa não entende que a ansiedade é uma insuficiência transitória de um sistema, de um órgão, como é o fígado, como é o rim, como é o cérebro. Qual a função do fígado? Depurar toxinas. Do rim, eliminar coisas inadequadas. E do cérebro? É quantificar o risco, pensar, se emocionar, viver, sentir. Então, quando isso falha, é uma insuficiência funcional, como em qualquer outro órgão. E você vai ter que enfrentar em várias trincheiras. Vai ter que mudar o estilo de vida, algumas pessoas demandarão remédio e cada um será de um jeito. Então esse preconceito, ele é fruto da falta de informação e de conhecimento. Se olhar qualquer listinha da OMS, você vai ver a depressão e a ansiedade como as doenças mais incapacitantes. Se olhar hoje o índice de suicídio no mundo, 1 milhão de mortes por suicídio no mundo por ano, é um absurdo. Então isso é uma coisa inimaginável. A gente tem que pensar com clareza que hoje a gente está diante de uma doença frequente e para ter ansiedade ou depressão, só precisa ter uma coisa, cérebro. Se você tem cérebro, você pode adoecer. A doença ela é democrática. Não é nada de, é frescura, é falta do que fazer, dá um tanque de roupa para lavar. Quem já lavou uma roupa sabe que isso vai piorar. Vai piorar a depressão, a ansiedade, não vai resolver. Aliás, quem acha que é doença de rico comete um erro, porque a doença, a depressão acontece mais em pobre, mais em pessoas com baixo nível socioeconômico, e inclusive existe um abismo entre o tratamento em países ricos e o tratamento em países pobres. A taxa de diagnóstico de depressão em países pobres é de 10%, 90% sequer recebe diagnóstico. Hoje a depressão ela é diagnosticada em torno de 50% no mundo. Então, pega rico, pega pobre, mas tem mais diagnóstico em rico e o tratamento melhor, com melhor qualidade também em rico. Então, ele, além de causar sofrimento, além do preconceito, ele alarga o abismo social e a desigualdade tão comum no nosso mundo. Então, tem que olhar com transparência como uma doença descrita na história da medicina, manifesta nos 4 cantos do mundo, é descrita em branco, negro, índio, não depende de religião. A religião pode ser usada no caminho de volta, mas não é a causa do transtorno. Mas a parte positiva é que é uma doença que tem relativamente bom prognóstico. É uma doença que, quando você reconhece, quando você aceita, você tem como enfrentar. Ao lado de um bom psicólogo, com um medicamento bem equacionado, com escolhas, com pessoas que conhecem o problema ao seu lado, e aí vai amigos, vai familiares. Por isso é importante a cultura e o conhecimento. Por isso que a informação tem que chegar com clareza e com simplicidade. Porque preconceito você só combate com informação. Informação abrangente, informação simples, e isso ajuda no tratamento. Imagina você padecer de uma doença que não existe. Padecer de uma doença que as pessoas não acreditam. Ou imagina as pessoas, muita gente culpa a vítima, né? Você tá assim porque você quer, porque você não luta. É um absurdo, né? É igual falar que a pessoa, sei lá, recebeu uma cantada porque estava com uma roupa... Quer dizer, a pessoa foi vítima de uma agressão, de um erro, e você culpa a vítima pela violência. A gente faz isso em psiquiatria. Ninguém trata diabetes com bolo de cenoura. Não dá para tratar depressão com felicidade. Você tem que ressuscitar o mecanismo de extração do prazer. Mesma coisa para a ansiedade. Mudanças de ritmo, muita paciência, medicamentos, e mesmo assim haverão casos de 15% a 20% que serão ainda refratários e que a pessoa ainda terá que conviver com algum resíduo de ansiedade. Mas, para a grande maioria dos pacientes, haverá um caminho, pelo menos para atenuação dos sintomas. Perfeito, Leandro, perfeito, perfeito, perfeito. O que você está falando, você sabe que até aqui a Luciana Santos, a Luciana escreveu, né, que o preconceito muitas vezes vem dos médicos, né? E aí é claro que não dá para generalizar, é claro que a gente tem colegas
incríveis, que são super sensíveis, né? Mas a gente sabe, né, Leandro, que não na neurologia e na psiquiatria, mas nas outras áreas, as áreas mais duras aí, né? Algumas áreas cirúrgicas, ortopédicas, né? A gente sabe que tem muito, né? Ah, isso é frescura, isso é corpo mole, é piti, né? É o piripaque. A gente O sabe médico, ele é o que a muito. gente O ouve, médico, né? o médico, às vezes, ele busca muito o orgânico, a alteração anatômica, a justificativa orgânica anatômica. Mas ele esquece que o cérebro é orgânico. E que é tão orgânico como qualquer outra coisa. Não é subjetivo, não é a aura, não é algo que está por fora. É a função de um órgão chamado cérebro. Outra coisa que as pessoas confundem é porque a gente sente de vez em quando ansiedade. Todo mundo sente. Então a gente julga o outro segundo a nossa regra, a nossa régua. Por eu ter sentido ansiedade na fila do Play Center ou num lugar escuro, eu acho que eu sei o que é uma crise de pânico. Não. Por eu ter ficado triste, eu acho que eu sei o que é uma depressão. Cuidado. Conhecer a tristeza e conhecer a ansiedade não é conhecer o pânico, não é conhecer a depressão. Porque a gente está falando de outra coisa, de algo de outra magnitude, de um complexo de sinais e sintomas que uma pessoa com ansiedade normal não sente, com um descontrole, com medo, com um pavor. A pessoa às vezes quer tudo na vida menos sentir de novo. E isso persegue. Às vezes você controla a crise de pânico, as crises, e o paciente perdura com agorafobia, com medo de passar mal, medo de perder o controle. Então o impacto que isso dá é como se a crise de pânico fosse em si o próprio trauma que gerasse o estresse pós-traumático. Então é uma doença que reverbera. As pessoas julgam porque sentiram um pouquinho da síndrome, numa intensidade menor, num contexto. E aí coloca isso como se fosse um ensinamento. A gente que vê casos e casos e casos, a gente já percebe que o buraco é mais embaixo. Estamos falando de uma doença incapacitante, por vezes até fatal. A depressão e a ansiedade pode evoluir com abuso de álcool, de benzodiazepínico, com overdose, com problemas cardiovasculares. A depressão ela pode culminar no suicídio, em doenças outras que têm a sua porta aberta, ou até nessa morte em vida, né? De uma vida sem vida, pessoas que estão enclausuradas ou que não conseguem reagir. Então a gente respeita muito mais porque a gente é impactado com as histórias e com a capilaridade dos pacientes. Você sabe, Leandro, que ouvindo você falar isso, assim, eu lembrei de uma questão que me deixa assim muito chateada no dia a dia na prática clínica, né? Que é quando algum paciente me procura porque diz que já foi em outros colegas, seja em pronto-socorro, seja até em consultório, enfim. E aí os pacientes, você deve passar muito por isso também, o paciente fala assim, sabe, doutor, porque falam que eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada, porque olha só, olha que cruel, olha que crueldade. Falam que eu não tenho nada, né? Porque falam que tudo isso que eu tô sentindo é emocional. Olha só, emocional. Então, o rótulo, a pessoa ganha um carimbo de emocional. Se é emocional, quer dizer, olha a crueldade. Então, você é um fraco. Você é um baita de um fraco que não consegue controlar o teu cérebro. Você não consegue controlar o teu pensamento. Então, gente, eu acho assim, e até assim, deve ter médico aqui assistindo a gente, profissional de saúde. Com Toma certeza. cuidado, né? Vamos tomar cuidado com as coisas que a gente fala, a forma como a gente fala. E aí eu vou te fazer um depoimento. Eu, na minha história de pânico, de ansiedade, graças a Deus, não passei exatamente por isso, porque meu pai é médico, então logo eu já fui tratada com psiquiatra, psicoterapia, enfim. Então eu não passei esse problema. Mas eu passei algo um pouquinho parecido, eu vou contar aqui para vocês. Eu conto para alguns pacientes isso, porque eu tinha uma dificuldade para engravidar, né? Então eu não conseguia engravidar, não conseguia engravidar, não conseguia engravidar. E eu chorava, eu me sentia, enfim, eu via todo mundo engravidando, menos eu e tal. E graças a Deus hoje eu tenho as minhas gêmeas, porque eu fiz tratamento, então hoje eu tenho as minhas gatinhas aqui comigo. E na época, Leandro, o pessoal falava assim para mim, você não engravida porque você está muito ansiosa. Então você tem que esquecer. Se você esquecer, você engravida. Putz, Leandro, veja bem, como é que eu vou esquecer? E eu falava isso para o médico que eu tratava na época, ele falava, Ana,
esquece essa história. Isso é história de comadre, isso é história... Só que todo mundo me falava isso, Leandro. Família, amigos. Então, quer dizer, além de eu não conseguir engravidar, a culpa ainda era minha, você entende? Olha que crueldade. Putz, quer dizer, não basta eu não conseguir engravidar, eu ainda sou a culpada por isso, quer dizer, o meu cérebro que está fazendo isso. E não tinha nada a ver, no final, enfim, era uma ovulação ruim, e aí estimulou e deu tudo certo e tal. Então, o transtorno ansioso, visto por muitos profissionais de saúde, muitas vezes, e até por familiares e pessoas que convivem, tem esse estigma, né? Ah, não é nada. Ah, é emocional. Ah, você tem que se acalmar. Puxa, gente, isso é muito cruel, né, Leandro? Isso é extremamente cruel, isso não ajuda absolutamente em nada no enfrentamento, você desqualificar a queixa, ou você comunicar equivocadamente que a pessoa sentiu e que aterrorizou, que isso não é nada, isso acaba sendo um segundo estresse. A falta de acolhimento do sistema de saúde ela é preocupante, a falta de bons psicólogos em todas as áreas, inclusive no Sistema Único de Saúde, com salário bom, com plano de carreira, então a gente precisa discutir saúde mental, senão a gente só vai olhar a ponta oposta, que são as doenças cardiovasculares, que muitas vezes foram amplificadas por um quadro depressivo ansioso. A gente vai tratar sempre a ponta do iceberg com insônia, com uma tonelada de medicamento para dormir, para acordar, e a gente acaba não entendendo que a gente vive uma sociedade que fomenta a ansiedade e, ao mesmo tempo, é daltônica a ela. Então, você fomenta, você joga lenha na fogueira, e depois, quando a pessoa se desarranja, a culpa é dela, a fraqueza é dela, o problema é dela. Isso é muito complicado. Isso acontece no burnout também, que você esgota o cara, e quando o cara está incapacitado mentalmente, está fóbico, está dissociado, está esquecido, aí você joga o cara e pega um outro cara mais jovem, ainda com um pouco de expectativa na vida, e moe outro cara. Então, cuidado. A gente tem que falar isso desde pequeno. A gente não pode fomentar essa alta performance, essa alta expectativa com relação à vida. A gente tem que ensinar que somos seres humanos com limites e que esses limites têm que ser olhados e cuidados no dia a dia. E que se algum momento sair do local, existe um tratamento. Aquilo não é voluntário, absolutamente voluntário, e aquilo não explica tudo e qualquer coisa que aquela pessoa vai ter. Tem pessoas que, uma vez ansiosas, tudo o que acontece é fruto da ansiedade, ou do estresse, da inabilidade. Não. Então, cuidado. Eu até começo o livro Depressão não é Fraqueza com essa frase, né? Doutor, entre aspas, o paciente chegando e falando, doutor, eu estou exatamente com aquilo que eu achei que não existia. O cara julgou. Quando chega na pele, na flor da pele, a manifestação fala, opa, isso é esquisito. O meu cérebro está insuficiente. Eu não consigo me motivar, não consigo reagir. E as pessoas com ansiedade também são assim. Nossa, eu me sinto fora do corpo. Eu sinto como eu esqueço de um filme. Eu tenho uma tontura. Esse sintoma, ele é real. Ele é real como uma beliscada no braço. Ele é tão real, tão sentido, e tão sensorial, e tão cerebral como uma picada. É o cérebro que sinaliza. Opa, tem alguma coisa desarranjada. E aí, a gente vai ter que avaliar. Cada paciente vai ter um mosaico, vai ter nome, sobrenome, ansiedade, vai ter um tipo e vai ter um tratamento que não vai ser estanque a vida inteira. O tratamento vai acompanhar. Por isso que ele tem que ter um médico de confiança, um psicólogo de confiança, e ele precisa conhecer sobre a doença e conhecer sobre o seu corpo. Porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Quando a pessoa vem com um gatilho individual e fala, aí você fala, pô, esta mudança. E vai ter que ter algumas ferramentas de enfrentamento para aquilo que não dá para mudar. A gente fala, às vezes, pô, tem que se resignar, tem que perdoar, não pode guardar rancor, tem que ter resiliência. Tudo bem, tem algumas ferramentas que é quando nada mais funciona, você tem que saber que você não pode mudar aquilo. Tem que saber que aquilo não é culpa sua, aquilo não está no seu momento, ou é um erro que você cometeu que faz parte da sua humanidade. Então, nada de vender perfeccionismo. Eu até vou contar uma história que está no meu livro novo agora, Os Novos Desafios do Cérebro, de um bate-papo que eu tive com um paciente meu, chama Martins da Porangaba. O Martins da Porangaba, ele é um artista. Ele pinta quadros, eu até lembrei dele olhando esse quadro atrás de você, o quadro ali que tem uma moça pintada, bem colorida. É a Frida, a Frida Kahlo, né? linda. É da Frida. E o Porangaba, ele é um professor de arte, um pintor exímio, do mundo inteiro ele é exposto, e ele é um cara muito simples. Aí ele veio e estava batendo papo, aqueles papos bem de consultório, assim, né? Onde a gente começa a viajar na maionese.
adoro, adoro, adoro. Aí eu falei pra ele, e eu não tava nada, ele veio com uma camiseta, um bonezinho, e aí ele começou a mostrar o livro da vida dele, as obras dele, e um cara com uma simplicidade, uma empatia. Eu falei assim, meu, você dá aula de arte, você forma pintores plásticos. Eu queria saber de você uma pergunta, curiosidade, porque a gente sempre quer tirar um pouquinho do paciente, porque também é um saco a gente ficar lá e não tirar um pouquinho da expertise do cara. Aí eu Claro. falei assim, em que momento você acha que o cara deixa de ser um pintor, um técnico, e passa a virar um artista? Eu fiz essa pergunta, assim, na lata. Em que momento você vê um cara que é talentoso, mas ele é um bom desenhista? Em que momento ele passa a ser artista? Ele está fazendo arte de verdade. Ele virou rapidinho e falou assim, Leandro, é quando ele começa a aceitar a imperfeição do traço dele. Quando ele deixa de prever aonde a mão vai acabar, como vai acabar, quando ele aceita que aquele acabamento faz parte da expressão artística dele. Nesse momento, ele passa a ser um artista e deixa de ser um desenhista. Eu falei, pô, isso não é só da arte, isso é da vida, né? Enquanto a gente quiser ter clareza de onde vai chegar o traço, como vai chegar, a gente vai continuar sendo perfeccionista e duro com a gente. Quando a gente aceitar que os erros são intrínsecos ao momento da sua vida e que o traço vai sair mais grosso, mais fino, e a gente vai corrigir, e aquilo vai, ou vai ficar daquele jeito mesmo, e aquilo vai transparecer a sua humanidade, aí a gente está vivendo com arte. Este caos, ele está contado no meu livro porque a gente hoje não tolera. A gente olha uma foto e busca uma imperfeição. A gente aponta o erro, mas não podia ter feito aquilo. A gente não aceita os próprios erros. A gente fica remoendo erros que, às vezes, foram erros ocasionais, do contexto. E a gente tem uma quantidade ali de questões. Então, lidar com a imperfeição, isso é muito importante. Um dos transtornos ansiosos mais frequentes é o toque, onde a pessoa tem uma angústia por não seguir um ritual, uma ordem, um ordenamento. Ela tem pop-ups intrusivos, mas qualquer ansioso sente isso. Qualquer ansioso rumina uma informação em segundo plano e não sai do multitarefa, porque ele está na monotarefa, mas o cérebro dele está tocando a melodia da ansiedade, jogando o futuro, julgando o passado, refletindo sobre uma série de coisas. Poderia ter sido de outro jeito, poderia ter um controle. Sempre o tempo é ocupado. E a gente passa a não tolerar mais a paz, o ócio, até a paz do outro nos incomoda quando a gente está ansioso. A gente fala, como que você está tão tranquilo numa situação dessa? E aí a pessoa vem, pô, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que resolver. Então a gente quer que a pessoa se corroa. E a gente quer que ela se corroa como a gente tem se corroído. E a gente cobra do outro essa corrosão que a gente cobra de si. Se a gente não virar artista, não aceitar a imperfeição e não ter um pouquinho mais de tranquilidade com a gente mesmo, a gente vai viver com peso, um fardo. E a vida vai perder parte do seu propósito. Nossa, Leandro, uau, que papo bacana, viu? Puxa vida, eu tô aqui. O meu produtor, que é meu marido, tá aqui anotando os tempos para mim. Minha filha também, a Fefe, tá aqui me ajudando. Mostra eles aí, por favor. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Fala oi. Fala oi. Mas só tem uma aí, cadê a outra, pô? Meu som não é dobrado. A outra não é da live, a outra tá assistindo A televisão outra... lá no quarto. Essa aqui adora internet e tal, então ela tá de minha ajudante. E aí eles acabaram de me falar que tá acabando o nosso tempo e eu tô super, olha, queria ficar aqui batendo esse papão com você porque tá tão legal. Eu tô curtindo tanto e tem muita gente assistindo a gente, tô super feliz. E tem papo bom assim que a gente passa e nem percebe, né? Ó, vem aqui, ó, o pessoal quer ver você. Ó, essa é a outra aqui, eu tava assistindo televisão. Eu também tô aqui, Agora tá? pronto, dose dupla. Eu não consigo E aí, eu queria então, pessoal, que muita gente foi entrando e eu falei do livro do Leandro no começo da nossa live. Eu queria falar de novo do Cérebro Ansioso, que o Leandro foi super gentil e ele me mandou os 3 livros dele, que é o Depressão Não é Fraqueza. Antes que eu me esqueça, ó, tô com todos aqui, Leandro. E o Cérebro Ansioso foi assim, o que eu li em 2 dias, eu adorei, não só como médica, como neurologista, como amiga do Leandro, mas como paciente, que sou ansiosa, sim, tenho meu pânico e me achei aqui. E foi super legal. O que eu acho que é legal, pessoal, que vocês conseguem aqui
tirar muita dúvida, né? Puxa, por que que eu sinto aquela coisa do meu coração parecer que vai pular pela boca? Por que que eu sinto um formigamento? Por que que eu sinto uma falta de ar? Então, os sintomas, gente, a gente se acha aqui nesse livro, né? E além disso, Leandro, eu acho que para os familiares, eu acho que para quem convive e para quem tem ainda um preconceito e tal, eu acho que é legal ler esse livro. Se você tem aí uma esposa, um filho que sofre de um transtorno ansioso, lê esse livro, que eu acho que isso vai te ajudar aí a enxergar essa pessoa de uma forma diferente, né? Então, eu deixo aqui essa dica, porque de verdade eu tenho indicado para os meus pacientes. Pô, obrigado. Não Verdade. tenho nem o que Então, falar. Os livros são escritos com carinho, com o que eu sei, com a forma que eu sei. Eu sei que são temas inacabados, porque a ciência está ainda progredindo, mas eu convido realmente o pessoal a conhecer os livros, tirar as dúvidas com o médico, né? E queria te convidar para conhecer o novo livro, Os Novos Desafios do uau! Cérebro. Vai entrar em pré-venda na semana que vem, mas não precisa nem se preocupar com a pré-venda, que eu vou te mandar, obviamente, o seu exemplar, já que você agora Eba! é minha revisora qualificada, aí vai ter que ser sincera. Isso aqui é porcaria, aí eu já rasgo esse contrato. Adoro, vou adorar, vou ler com toda certeza, vou esperar. Todo mundo que está aqui, que me segue, eu quero convidar para seguir o Dr. Leandro Teles. Como que é o teu Instagram, Leandro? O meu Instagram é NeuroLeandro Teles, tudo junto, Neuro nada Leandro Teles. dobrado, NeuroLeandro Sim, Teles. Neuro Leandro Teles. Leandro é chiquésimo, tá, pessoal? Tem mais de 60 mil seguidores, mais seguidor é sempre muito bem-vindo, porque o conteúdo do Leandro vocês vão gostar muito, porque ele fala muito de saúde mental, ele fala muito da rotina da vida dele também, eu curto muito segui-lo. E de qualquer jeito, eu queria agradecer o espaço e queria te convidar, porque você já é médica e já está nessa parte de redes sociais, já está dividindo o seu conhecimento. Eu queria te convidar para vir para o mundo literário também, com médicos que falam para leigos, né? Para você refletir sobre isso. Você tem uma bela história de vida, tem muita experiência de consultório, então tudo isso que te orbita a mente, eu acho que você devia pensar assim, de escrever, e posso te ajudar, se possível, apresentando editora, Uau! porque Quem eu acho muito sabe? importante que os médicos ocupem o espaço da comunicação. E médicos com didática, médicos com experiência e, mais importante, médicos com humanidade. Então, eu queria deixar essa pulguinha atrás da sua orelha plantada e depois você me conta o que você achou da ideia. Meu marido vai gostar aqui, porque meu marido já tinha falado isso para mim. Eu falei, escrever não é para mim. Ele falou, amor, você tem uma Ele tá certo. história de vida e tal, sei lá, vamos Isso. conversar, quem sabe? Começa, Leandro, começa, a obrigada, gente vai pra querida, frente. obrigada. Você vai me ajudar, você vai me ajudar. Leandro, obrigada. Um beijo enorme para vocês todos que seguiram a gente aqui até esse horário, tá? Obrigada mesmo, Leandro. Fica com Deus. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu. Live gravada.